Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 643, mais uma semana aí de quarentena, mais uma semana sem automobilismo, mas nós estamos aqui firmes e fortes, com uma pauta muito legal para a gente discutir no dia de hoje, uma parte que foi até antecipada na semana passada, né? Quem está mais atento, quem ouviu o programa da semana passada, vamos falar dos esportes, né? Os jogos, né? E o pessoal do automobilismo virtual. Eu sei que falar jogos, algumas pessoas já vão me recriminar, peço perdão, daqui a pouco a gente esclarece os termos corretos para tudo. Vamos falar também sobre o Bahrein 2016, né, que a Fórmula 1 passou aí no seu canal do YouTube nessa semana. E vamos falar também da pauta do apoiador. Quem se lembra aí dos apoiadores, que nós falamos que uma faixa lá teria a parte da pauta do apoiador. Nós jogamos no grupo, eles colocaram lá várias sugestões, fizemos uma enquete tanto no Twitter quanto no Instagram, e daqui a pouco vocês vão saber qual foi o tema vencedor. Vamos fazer um pouquinho de mistério para vocês. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Will Bueno, que fala lá de Santa Catarina, essa terra linda. Will Bueno, você como especialista em automobilismo virtual aqui do programa, já inclusive trabalhou nesse segmento e tudo mais. É o que está salvando, né, Will, nesses dias. É a NASCAR, é a Indy, a Fórmula 1, as categorias diversas aí fazendo campeonatos virtuais entre os seus pilotos. Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes do Café com Velocidade. Pois é, né, é o que sobrou, né, o que nos resta. Esse especialista nem tanto, né, eu só tenho uma pouca experiência aí com simuladores que depois eu vou passar aí para vocês. E a gente vai falar também, né, sobre né, os pilotos de Fórmula 1, esses simuladores, o uso desses simuladores pelos pilotos de Fórmula 1. E já quero começar fazendo uma correção. É o GP do Bahrein de 2014, não de 2016, que nós vamos falar aqui, que foi o que a Fórmula 1 transmitiu esse final de semana. Eu falei 2016? Minha Falou cabeça 2016. realmente... Me perdoe, então, os meus queridos ouvintes do Café com Velocidade. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também da nossa querida Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Fábio Campos, temos aí um outro assunto bem importante para a gente falar, que é essa corrida de 2014. Eu lembro muito bem que quando a corrida aconteceu, nós gravamos um programa aqui super entusiasmados na segunda-feira. Aliás, o ouvinte do podcast, que apoia o podcast, mas quem não apoia também. Devido a esse dinheiro do apoiador, todos os programas estão guardadinhos lá no Podbean. Então você pode entrar no cafécomvelocidade.com.br. Você consegue ouvir o programa sobre essa corrida, indo lá nos programas de 2014. Nós falamos dessa corrida também depois no quadro Corridas Históricas, em 2016, provavelmente, não vou lembrar que ano que foi, mas provavelmente em 2016, tem um outro programa nós analisando essa corrida. E hoje, aproveitando esse gancho, né, da Fórmula 1 ter colocado no canal no YouTube aí nessa semana, cá estamos nós novamente para falar sobre um outro aspecto, um outro prisma. Não é isso, Fábio Campos? É isso mesmo, Raposo. Olá para você, olá para o Will, olá para o nosso ouvinte em quarentena, assim esperamos, né? Estreando aqui no Café com esse novo formato, né? O formato de um bloco, 3 temas, que a gente vai falar sempre, fazer sempre a cobertura das corridas da Fórmula 1 no YouTube. Um tema sempre escolhido pelos apoiadores, já a gente vai entrar nesse tema. Os apoiadores elegeram e todos os seguidores nas redes sociais votaram. Então a gente conseguiu uma integração legal. Tomara que a gente consiga fazer essa roda continuar girando nesse período tão diferente que a gente está vivendo. E uma discussão normal, um dos temas, um dos segmentos, vai ser sempre a discussão normal das atualidades, do que acontece, do momento, que nesse caso o automobilismo virtual está explodindo pelas categorias do mundo que não podem entrar na pista, então colocam seus pilotos para
jogarem, para usar a expressão que você falou. O desafio do Grande Prêmio do Bahrein, para não fugir da sua pergunta, é analisar essa corrida com a cabeça de hoje. Porque uma coisa foi ver essa corrida em 2014, a era turbo estava estreando, estava novinha em folha, o impacto negativo que ela trouxe para os dias de hoje. Então, assistir essa corrida em 2014 com a cabeça de 2020 é muito interessante. E a gente vai trazer essa visão diferente, coisas que a gente não falou aqui ainda, apesar de, como você disse, é a terceira vez que a gente cobre. Essa corrida consegue um marco histórico, né? É a única corrida da história do Café com Velocidade que vai ser coberta pela terceira vez. E ela merece, né? Convenhamos, ela merece. Foi um dos grandes, talvez uma das grandes corridas dessa década, então vamos lá falar novamente. Quando eu falo essa década, né, década passada, né, já que 2020 a gente já está no início, né, da nova década, se não me engano. Tem umas confusões aí em limiares de quando começa século, de quando começa a década, mas eu acredito que eu falei certo. Como eu falei aqui para vocês agora há pouco sobre a pauta dos apoiadores, nós temos um programa de apoio lá no apoia.se/Café com Velocidade, um programa bem legal. Você que apoia até R$ 14,99, você entra num grupo exclusivo do WhatsApp, onde rola muita discussão, muito bate-papo, um grupo muito alegre e divertido, que eu gosto muito de estar lá. São poucos os membros, torcemos que cresça, né? Mas são poucos os membros, então ali a conversa flui um pouco melhor. Se você apoia de 15 a 24,99, você entra numa faixa em que vai ter programas exclusivos de categorias que estão paradas pelo coronavírus, mas a Fórmula 2, a Fórmula Indy, a Fórmula E e a MotoGP, e não é porque estão paradas que vão ficar sem programa. Eu já vou fazer uma convocação daqui a pouco a Fábio Campos, que a gente já começa a fazer alguma análise de impactos, algumas análises que se dá para fazer sobre essas categorias já, para entregar a você que está nessa faixa um programa, um áudio para que você possa ouvir, pelo menos aí um a cada 15 dias, um a cada 3 semanas, mas que não fique em branco esse espaço. Já você que apoia de 25 a 29,99, nós prometemos lives no Instagram e nós já tivemos 3 lives essa semana. Então, se você não está seguindo a gente no Instagram, nesse período de quarentena, nós estamos fazendo tanto no perfil aberto quanto no perfil fechado. Depois que acabar a quarentena, só no perfil fechado, a maioria, e algumas no perfil aberto. Acima de R$30, um sorteio de um ingresso para o GP Brasil. O GP Brasil, que eu e o Will comentamos na nossa live, que pode ter 2 corridas no final de semana, sábado e domingo, ou pode não ter nenhuma, mas a pessoa que ganhar vai ser, vai ser premiada de qualquer forma, fiquem tranquilos. Dito isso, vamos começar a falar de esportes, vamos começar a falar sobre esse negócio que movimenta milhões, a indústria, né, do esportes, movimenta... Você não vai apresentar o terceiro integrante do programa? Nós temos terceiro integrante do programa? O integrante disse que não ia participar e acaba de entrar na sala, sentar na cadeira e se posicionar para gravar o programa. Então foi pego de surpresa. Inacreditável. É um programa inédito. É a nova fase do café, programa inédito. Eu não fico lendo chat durante a minha fala para que eu possa me concentrar e fluir a fala, mas acabo de ver aqui então que o nosso querido Matheus Pucci, lá do nosso querido Distrito Federal, adentra a sala. Seja muito bem-vindo, Matheus. Você está ganhando, eu acho que você conseguiu o feito de, desde que você entrou oficialmente no programa, ganhar uma advertência por programa. Por programa. Inclusive já começa. Antes de falar, ele já recebe. Não, muito obrigado pela receptividade, muito obrigado. Olá a todos, aos nossos queridos aqui, colegas do café, e também aos nossos ouvintes. Consegui de última hora dar um pulinho aqui e conseguir esse tempinho, até porque, já que estão me advertindo, eu já vou também aqui jogar no ventilador. Estamos gravando um pouco mais tarde do que o normal, então... iniciando a gravação um pouco mais tarde que o normal, então deu tempo de eu chegar. Muito bem, já chegou na parte que você também entende muito bem, você como eu, Bueno, são os experts aí em esportes, essa parte que movimenta, como eu vinha falando, milhões e milhões por todo o mundo, é uma indústria muito rica e que está cada vez mais forte, né? Nós estamos vendo aí realmente ganhando força nesse período sem corridas e que tem uma importância gigante, né? Ganhou uma importância gigante o Will Bueno. Nos últimos tempos na Fórmula 1, desde essa questão de proibição de testes,
cortes de custos, as equipes foram obrigadas a voltarem toda a sua atenção para simuladores, ali que está sendo feito o grande desenvolvimento de carros e tudo mais. É uma indústria que começou, de repente, no entretenimento e que ganhou uma importância gigante, Will Bueno. Com certeza. Antigamente, né, o piloto de testes ele ficava mais no carro do que o piloto titular. Hoje a realidade é diferente, né? E a Fórmula 1 se viu, né, as equipes se viram aí obrigadas a realmente a usar da tecnologia para poder aí testar o seu carro, testar as inovações do carro e treinar os seus pilotos. E junto a isso, né, uniu isso, né, ao entretenimento, ou seja, a Fórmula 1 ela lançou, né, o seu jogo oficial, o Fórmula 1 2019, que inclusive, né, fez aí corridas, faz corridas aí, e fez esse final de semana passado, se eu não me engano, uma corrida oficial, vamos dizer, entre aspas, né, apesar de não ter assim, tantos pilotos oficiais, mas fez uma corrida oficial, promove eventos de campeonatos oficiais, né, do eSports, usando o seu jogo oficial, inclusive com a etapa final junto com a etapa final da Fórmula 1 real. Mas o que eu vou falar um pouco, assim, eu vou entrar mais no aspecto, você disse no começo, né, que eu trabalhei com esportes, realmente eu trabalhei numa franquia, né, que está se iniciando e que montou, né, simuladores profissionais, e quando a gente fala em simuladores, esses simuladores que os pilotos usam para treinar, eles são realmente dão uma sensação quase que real mesmo do trabalho que o piloto tem, né? Os simuladores que a gente ali trabalhava, que a gente tinha, ele tinha toda a movimentação, né, vertical, horizontal, ele simulava a força G, ele simulava o peso do volante, ele simulava a freada, ele simulava o desgaste de pneus. Então realmente é uma tecnologia de ponta. E eu vou te falar, você andar num simulador, pilotar um simulador como esse, cara, é realmente desgastante. Muitas pessoas que iam lá andar, que até a gente tinha muita gente que pilotos que disputavam campeonatos, né, de automobilismo virtual, que tinham seus equipamentos nas suas casas ali e tal, dos volantes, ou mesmo no controle, mas esses volantes, né, comercializados, eles sentavam lá e falavam, cara, isso aqui é totalmente diferente, e é uma academia, realmente o cara sai de lá desgastado, tem que fazer muita força para controlar o carro e tudo mais. E é muito legal, assim, e é isso que os pilotos têm que fazer. São esse tipo de simulador do qual eu tive a experiência ali de pilotar, que os pilotos usam, e posso te dizer que é muito próximo do real, e o piloto pode sim treinar, bem treinado, num simulador que ele vai estar ali bem adaptado, vamos dizer, a pegar um carro real. Com certeza, né? É o que a gente está vendo realmente no mundo do automobilismo nos últimos tempos, pistas novas que vão entrar no calendário, os pilotos já se preparando para pistas novas no simulador. Antigamente, quando se estreava uma pista nova na categoria, tinha toda aquela coisa de ter que chegar para a pista e conhecer a pista e tudo mais. Agora não, a gente teve estreia aí no campeonato recentemente, os pilotos já sabiam da pista, já tinham andado virtualmente, já estavam preparados, já sabia quase tudo, Matheus Pucci, sobre traçado, sobre pontos de freada, já auxiliava a equipe a já chegar mais ou menos com aquele setup inicial para sexta-feira, para não ter que partir do zero, já partir de algum ponto, e a partir desse ponto aí sim fazendo os ajustes finos. Realmente veio para revolucionar, né, a indústria e o mercado do automobilismo, Matheus. Sim, com certeza. Com certeza é um período novo no automobilismo no que diz respeito a esse lado virtual. Porque agora é que ele está tendo uma visão, está sendo expandido, está sendo propagado aos quatro cantos de uma forma
como eu posso dizer, mais acessível, e também as pessoas estão conhecendo esse lado do automobilismo que antes não era possível. Vale dizer que, ao contrário de outros esportes, como futebol, basquete, você não consegue ter uma experiência de corrida simplesmente na sua esquina de casa, na rua da sua casa, numa quadra. Então, você precisa ter todo um aparato para poder simular aquele esporte. Falando do virtual em específico, já há muito tempo existe, como o Will falou, os pilotos treinam, os pilotos já chegam hoje muito bem preparados, mas tem um detalhe, é que conforme a tecnologia foi avançando, hoje na sua casa você já pode ter uma bela experiência no virtual do que é um carro real, sem contar que é tão próximo da realidade que podemos pegar o exemplo do Igor Fraga, por exemplo, piloto brasileiro, que começou nos simuladores, ele começou disputando campeonatos virtuais de Gran Turismo, e não vou me recordar agora o outro jogo, que ele também chegou a ser campeão, e hoje é um piloto que está aí na vida real ganhando campeonatos. Portanto, há um nível de realismo muito grande, prepara os pilotos, ajuda os pilotos a conhecerem circuitos, como, por exemplo, o Grande Prêmio da Holanda, que a maioria dos pilotos nunca devem ter andado, talvez o Verstappen numa categoria qualquer que ele possa ter corrido na vida. O Grande Prêmio do Vietnã, que também é um grande prêmio novo, os pilotos podem conhecer através do virtual, e toda essa experiência que está sendo colocada do virtual atualmente está ajudando o público a entender a dimensão disso, a dimensão do que o virtual representa. E dentro desse mundo do competitivo virtual, o automobilismo ele até está entrando um tanto quanto tarde, porque ele está tendo uma visibilidade maior agora, enquanto outras áreas competitivas realmente já estão há anos-luz na frente, como Counter-Strike e outros jogos. Então, falando desse lado virtual, está crescendo muito, é legal ver que está ficando realmente mais acessível às pessoas, está sendo legal ver esse boom no automobilismo virtual, principalmente na questão da Fórmula 1, que as pessoas estão tendo mais acesso ao jogo, estão tendo mais acesso ao equipamento para poder brincar e assistir. Então, realmente é muito legal, cara. É uma novidade para muita gente e vamos dizer assim, não é uma recompensa, mas realmente é legal para quem já está nesse meio há algum tempo acompanhando, é legal ver que está tendo o reconhecimento que merece. E o que diz a lenda, né, Will Bueno, é que quando a Fórmula 1 chega numa pista, sexta-feira, faz seus treinos livres e tudo mais, a hora que acaba os treinos livres, que as informações de telemetria são enviadas, né, para que se faça o setup dos seus simuladores, e tem pilotos lá na fábrica, não o piloto titular reserva imediato, porque você está na pista acompanhando a equipe para qualquer eventualidade, mas tem outros pilotos mais jovens, esses aí realmente de desenvolvimento, lá na fábrica, andando e dando voltas e voltas, de repente, entre o primeiro treino livre e o segundo treino livre, com todas as informações reais de pistas que foram enviadas pela telemetria, para que a equipe ainda consiga, de repente, buscar ainda algum detalhe a mais para que possa ser utilizada na segunda sessão de treinos livres, por exemplo. Sim, e é impressionante, né? Como a telemetria ela é perfeita assim no simulador, ou seja, eles conseguem passar realmente todas as informações e consegue captar, né? Por exemplo, você quando vai fazer uma simulação numa pista, qualquer pista seja mais nova, mais antiga, ele simula tudo, né? As ondulações, o desgaste do asfalto, o desgaste do pneu, e você imagina, né? Com todas as informações vindo diretamente do carro real, você imagina quanto que isso, né, agrega ali para o simulador, e o piloto fica, né, o piloto de testes, o piloto de simulador fica ali andando e fica ali ajustando para conseguir passar informações que possam trazer do carro virtual pro real. Tipo, olha, eu mexi um pouco aqui na minha regulagem de X item e consegui melhorar meu tempo aqui no simulador. E realmente pode ser testado isso no treino livre. Já funciona até com uma espécie de filtro, assim, né? Para o cara testar no simulador qualquer mudança, qualquer recomendação. Às vezes até alguma coisa que o próprio piloto fala, olha, eu acho que se mexer aqui, talvez a gente consiga
consiga ganhar. Ele, né, como você falou, joga pro cara lá na fábrica, o cara testa no simulador entre um treino e outro, e quando chega numa segunda sessão de treino, ele já tem muito mais informações colhidas para poder passar para o carro real. E só aproveitando isso que o Matheus falou, né, com relação ao Igor Fraga e tudo mais, a gente tem muitos campeonatos virtuais aí acontecendo no Brasil e no mundo afora, e tem muitos assim, mas alguns campeonatos virtuais que dão como premiação testes em carros reais, em pistas reais. Testes, por exemplo, para você testar um carro de turismo em Interlagos, por exemplo. Então, realmente, hoje, o automobilismo virtual, ele pode sim ser o início de uma carreira para o que pode vir a se tornar de um piloto real, coisa que antigamente o cara tinha que começar no kart, tinha que disputar toda aquela questão dos campeonatos de kart, que gera um custo muito, muito alto. Hoje, de certa forma, tem essa outra porta de entrada, que obviamente não é fácil, não é tão simples, mas é uma outra opção de um piloto que pode ter, começar no virtual, pode ir para o real, ou então pode mesmo fazer uma carreira no virtual e ser bem sucedido e viver disso e tudo mais, né? Fábio Campos há de se recordar, né, do Ian Madeboro, que foi um desses pilotos que veio do automobilismo virtual e foi correr depois lá na Le Mans e tudo mais, na época que Fábio Campos assistia o FIA-WEC, era um dos nomes que se destacava lá. Mas, Fábio Campos, trazendo você também para essa discussão, quero saber de você, o que você está achando aí da utilização do automobilismo virtual pelas categorias? A Fórmula 1 utilizou, a Fórmula Indy nesse sábado, e parece que são 6 provas da Fórmula Indy, quase que o grid inteiro da Fórmula Indy. Eu confesso que não vi a corrida, mas sei que aconteceu. Parece que até em uma dessas etapas o Jimmy Johnson vai estar participando e tal e tudo mais. A NASCAR utilizando. Como você está enxergando tudo isso, Fábio Campos? Primeiro que o Jimmy Johnson ele correu já nessa etapa da Indy. Eu achei que ele ia correr, eu não sabia que já era nessa, não. Não, nessa no virtual ele já fez. Só registrar que eu acho que é um certo. Eu gostaria de discordar um pouco. Você assistiu? Não. Eu li a respeito. Inclusive vi a imagem do carro dele, que enfim foi uma das fotos que foram divulgadas dessa corrida que mais ganhou repercussão. Onde eu vi foi a foto, inclusive, do carrinho dele lá com o número 48, que é o que ele usa na NASCAR. Eu discordo um pouco da questão do Igor Fraga, falada pelos meus colegas. Ele não é uma cria do automobilismo virtual, ele tem uma base no kart que muita gente talvez não saiba. Ele fez, acho que 5 anos de kart, depois ele tem um intervalo, onde, claro, pode ter se desenvolvido, pode não, certamente se desenvolveu através do automobilismo virtual, mas eu acho que é uma certa forçação de barra no Brasil a respeito olha, ele estava jogando computador, jogando simulador e virou piloto. Não, ele tem muita história no kart, muitos anos de base no kart. Então, a gente tem que pôr esse fato. E eu repito, ele pode ter, claro, certamente se desenvolveu no automobilismo virtual, mas não foi o que ensinou ele a ser piloto. Não acho que ele seja o caso de ser o primeiro dessa fila, mas eu acho o Mardenborough, como você citou, ele esse sim, é mais efetivo, porque esse não tinha base no automobilismo. Não tinha, embora já tivesse disputado um campeonato de kart, mas foi praticamente depois de toda a experiência que ele teve. A gente está vivendo um momento, Raposo, que o automobilismo virtual acaba sendo pode ser uma grande saída para a Fórmula 1, para a Fórmula Indy, para a NASCAR. Até a MotoGP já fez a sua corrida virtual, embora o Matheus ou o Will, enfim, já não me recordo, um dos dois falou aí uma coisa muito interessante, que é a questão da simulação, né? Você consegue ter no automobilismo, e na moto não, você consegue ter no automobilismo uma capacidade de simulação muito grande, que você não tem no futebol, que você não tem no basquete, que você não tem no vôlei, porque você não consegue simular o jogo de basquete num videogame em termos de movimento físico, humano. No automobilismo você consegue ter uma experiência muito mais próxima. Você consegue pôr ali um carro, você consegue pôr ali um cockpit, você consegue pôr ali um volantes, pedais, enfim.
E até os simuladores mais desenvolvidos Eles simulam outras. estão até chamando esses simuladores mais desenvolvidos, né, de Digital Twin, que Twin, né, vem de gêmeos, então é o gêmeos ou o idêntico da forma digital, que ele consegue simular até desgaste de equipamento, desgaste de qualquer equipamento do carro, do motor e tudo mais, do turbo. Isso é uma coisa que eu acho importante deixar claro, né? Primeiro que você falou que reza a lenda, não é lenda, é informação mesmo. Os pilotos, o Ocon, ele fica a sexta-feira na Mercedes, ficou a sexta-feira na fábrica, pega um avião e vai para a pista no sábado, porque trabalha na sexta-feira justamente em cima dos treinos. Agora, uma coisa são os simuladores das equipes, outra coisa é o aspecto comercial que é vendido. Os simuladores das equipes estão em outro nível em relação ao que é usado pelo público em geral, embora existam os mais avançados, mas enfim, o que é massificado não é exatamente igual ao simulador das equipes. O simulador das equipes, ele está ali ele tem aquelas várias telas, o piloto tem toda a visão lateral, o carro tem todo o sistema de amortecedor, e isso não é vendido em larga escala. Não sei, o Will pode até falar isso melhor. Não, até né, mas como algumas pessoas... Não larga escala, né? Pois é, eu acho que não larga escala. Não larga escala, mas assim, o que até algumas pessoas falavam assim, eu vou comprar um desse aí e vou morar nele, né? Porque é coisa de 100 mil reais, 150 mil reais, um equipamento nível pilotos de Fórmula 1 usam para treinar, né? E o jogo, né, como você falou, o comercial, a gente brinca que ele é mais arcade, né? Ele é mais, assim, realmente, não é um simulador, né? O Fórmula 1 2019, ele não é um simulador, né? Ele é um jogo mesmo, né? Mas enfim, O que você está até dando a deixa perfeita, que é o que a Fórmula 1 usou nesse final de semana retrasado para fazer o seu evento, né? E aí que eu pego o gancho de onde eu queria entrar na conversa, que é esse momento que a gente vive, de momento de 1/3 do planeta está em quarentena e não tem nenhum tipo de esporte sendo desenvolvido no mundo, apesar da Super Fórmula ter feito lá 2 dias de testes que já nem repercutiram bem no Japão. Enfim, embora tenha feito com toda... Vocês até citaram isso na live, acho que foi você e o Matheus na que fizeram. Foi eu e o Will, hein? Foi eu e o Will, não foi? Eu não lembro também. Acho que foi você e o Matheus que citaram que a Super Fórmula estava fazendo... Quem foi? Vocês podem responder. Não, foi eu. Foi eu. Os dois falando fui eu. Não, mas você lives estão no YouTube. Você comentou sobre isso, Raposo, na nossa live também, assim, comentou, só comentou. O Raposo também comentou na nossa live, ou seja, a culpa é do Raposo, ele que falou nas duas lives. youtube.com/café com velocidade, você que perdeu essas 2 lives, estão lá. E teve uma terceira com o André Dueck, muito legal também, que vai ser disponibilizada ao longo dessa semana. Só quero, antes do Fábio Campos continuar o raciocínio dele, só quero acrescentar algo aqui, pegando também o gancho do Will. O jogo da Fórmula 1, ele está sendo colocado aí para os pilotos jogarem, brincarem, justamente por uma questão comercial, para vender. É para as pessoas em casa comprarem no seu videogame, no seu computador e enfim, ela fala, poxa, o piloto lá, o Lando Norris, corre nesse jogo, eu vou jogar também, né? Agora, os simuladores mesmo, que são o R-Factor, o Real Factor, para quem gosta de falar assim, o Assetto Corsa, enfim, esses aí são os que as equipes, até pelo menos, até início da década, era assim. Pegam esses simuladores e eles, como eu posso dizer, configuram, eu realmente esqueci a palavra agora, não é configurar, mas eles mudam esses simuladores para ficar mais próximo dentro da realidade deles, equipes. Então, existem softwares modificados que essas equipes utilizam, e soma isso com o fato de terem todo um aparato de hardware, né, de equipamento de última geração, que não chega para nós, ou então chega em muito pouca escala, pequena escala, você tem, então, um nível de realismo muito próximo da pista. Então, acho que vale deixar isso frisado, de que você tem o jogo oficial, que ele é o chamado arcade, mas você tem os simuladores mesmo ali, que se aproximam da vida real, mas que já também não alcançam um público tão grande justamente pela dificuldade, né? Não, e o da Fórmula 1 está em outro nível. Tem muita gente que acha que o que ele está fazendo no simulador na casa dele é igual ao da Fórmula 1. Não é. Né? O da Fórmula 1, eles pegam dados, o refinamento é tão grande que a Fórmula 1 olha a previsão de vento e joga o vento no simulador para acertar o carro para tal curva
com a maior incidência de vento. Ó, essa curva, se na curva 3 em Barcelona nós estamos só pegando vento de traseira, então nós vamos jogar essa informação no simulador para a gente trabalhar isso, porque o vento no carro de Fórmula 1 hoje, há muito tempo, hoje mais ainda, é preponderante para o cara conseguir uma volta ou não. Então esse é o nível do refinamento. Agora, você falou a questão do, que eu repito, para mim é a mais importante, eu acho, da gente dizer desse momento que a gente está tendo essa discussão. Do jogo da Fórmula 1, não é hora de usar só como um produto para vender. Isso aí ela pode fazer isso quando a Fórmula 1 voltar, ela pode fazer sempre isso. Há um gancho que eu acho que é o central da discussão, que é a Fórmula 1 preencher a sua ausência de corridas. Preencher a sua quarentena fazendo algo bem diferente do que fez nesse Grande Prêmio do Bahrein virtual, né, que foi um sucesso, entre aspas, de números, teve sim números muito fortes, eu até anotei aqui, ó, citam 2,5 milhões de audiência em todas as plataformas, um pico de 400 mil, entre 360 e 400 mil na corrida oficial, né, porque foram três eventos, né, mas no Grande Prêmio do Bahrein que eles fizeram, que teve um monte de problema técnico, teve piloto que desconectou, o Norris não conseguiu correr, enfim, a corrida foi cortada pela metade, e tá lá no YouTube, eu até entrei antes de começar o programa, 1,7 milhões de visualizações nessa corrida, ou seja, há um público enorme para a Fórmula 1 trabalhar, há uma maneira da Fórmula 1 colocar patrocinadores mais expostos, pistas mais expostas com os patrocinadores das pistas. A Fórmula 1 precisa fazer a roda girar. A Fórmula 1, hoje, a gente não sabe como ela vai existir, porque a gente não sabe nem como o mundo vai existir, como que a Fórmula 1 vai existir depois de tudo isso. Então a Fórmula 1 não pode ficar parada. A Fórmula 1 precisa agir, precisa pegar esse momento, essa sede que as pessoas têm de assistir alguma coisa e tentar fazer uma coisa muito mais profissional do que ela fez. Repito, tudo bem, muita gente afirma com razão que foi em cima da hora, todos foram pegos de surpresa, mas carros indestrutíveis, piloto que não faz a primeira curva e sai de 17º para primeiro. A Fórmula 1 precisa fazer uma simulação real. A começar pelo trabalho de tentar trazer mais pilotos. A Fórmula Indy colocou, acho que 25 pilotos, se eu não estou enganado. 25 pilotos da Fórmula Indy estavam lá. Mais o Scott McLaughlin e mais o Jimmy Johnson. A Fórmula 1 teve quem não era piloto da Fórmula Indy era piloto de outro lugar. Era piloto de verdade. E a Fórmula 1 só conseguiu. Aí é culpa mais, não sei se é tanto da Fórmula 1 ou das personalidades que a envolvem. A Fórmula 1 conseguiu o Latifi e o Norris, e aí encheu o grid com nomes famosos, com ex-pilotos, com digital influencers. Essa foi a melhor, né? Então, essa para mim é a discussão. Como a Fórmula 1 pode preencher, e como a gente já está chegando no final desse tema, a gente pode até voltar na semana que vem. Aí é assunto para a gente talvez entrar mais a fundo. Hoje a gente falou mais dessa parte de simuladores, do automobilismo fora da pista. A gente pode voltar, se vocês quiserem, porque há uma gama enorme que a Fórmula 1 pode, e o trabalho que a Fórmula 1 tem que fazer, né? Para conseguir mais pilotos, o que ela precisa fazer? O que ela precisa fazer para conseguir público? O que ela precisa fazer para canalizar o público atual para isso? O que ela precisa fazer para trazer gente do automobilismo virtual e colocar esses pilotos em pé de igualdade para fazer, quem sabe, uma corrida mista? Temas para a gente discutir, tem muitos. Com certeza, tá aí uma boa deixa para o pessoal escrever para a gente, se repercutir, se o pessoal realmente quiser que a gente adentre nesse assunto, por que não? A gente fica esperando os e-mails e os comentários dos nossos queridos ouvintes. Um outro tema, por falar em... Até porque, Raposo, rapidinho antes de você mudar o tema, se eu não estou enganado, neste próximo final de semana, a Fórmula 1 estão afirmando, não é oficial, não sei, às vezes o Will e o Matheus são tão ligados aí nas notícias, talvez já tenha essa informação. O que eu ouvi era que talvez o Grande Prêmio da Austrália seja a versão virtual a ser corrida no próximo final de semana, quando seria o Grande Prêmio do Bahrein, enfim, e o Grande Prêmio do Vietnã, e como essa pista não tem no F1 2019, eles fariam o Grande Prêmio da Austrália virtual. Então vamos ver se a Fórmula 1 consegue trazer mais pilotos, se as falhas técnicas que eu citei aqui não acontecem. Enfim, Raposo, a gente pode ter mais elementos para discutir na semana que vem esse tema. Depende, obviamente, dos nossos ouvintes quererem isso e nos escreverem, dando um feedback aí sobre o que acharam desse assunto, né? Pela primeira vez esse assunto aparece aqui de forma séria e com um tempo
muito bom aí dedicado a ele, né, no Café com Velocidade. E nós fizemos uma enquete. Nós temos lá a questão do apoiador, né? A pauta do apoiador. Nós fizemos uma enquete lá. No grupo, primeiro, a gente pediu sugestões. E vieram diversas sugestões interessantes. Como eu falei numa das lives, não quer dizer não, que o que não foi colocado em votação foi descartado. Quer dizer que a gente selecionou algumas para pôr na enquete, para também não fazer uma enquete com zilhões de alternativas. Mas o que foi mandado está ali guardadinho e com certeza será utilizado em algum momento. A enquete foi colocada tanto no Instagram quanto no Twitter, nós somamos aí as participações, e o tema proposto e eleito, o Will Bueno, foi corridas que a Liberty deveria colocar no calendário de 2022. Nós estamos num momento conturbado, né? Pistas passando por dificuldades, o automobilismo todo passando por dificuldades, mas creio que quando colocar esse tema aqui, é imaginando um mundo perfeito, onde todos vão se recuperar, tudo vai voltar com força total. Quais são as pistas que a Liberty deveria colocar no calendário de 2022, meu querido Will Bueno? Eu só não sei se é para engordar um pouco o calendário ou é para substituir pelas existentes, tirar alguma e entrar outra. Qual foi a ideia? Olha, é para falar com o coração ou é para falar com a razão? Não foi colocado isso, né, na enquete, se é para a gente falar com o coração ou com a razão, né? Das pistas que deveriam fazer parte a partir de 2021, 2022. Eu na verdade, eu gostaria, primeiro, antes de falar disso, falar das pistas que não deveriam estar, né? Como por exemplo o GP de Abu Dhabi, né? Que tudo bem, que eu sei, paga muito caro e tudo mais, mas a gente até teve esse final de semana a retransmissão, né, do GP de Abu Dhabi de 2010, e cara, que corrida absurda, né? Mas enfim, vamos entre as que deveriam colocar. Como falando, agora eu vou falar com o coração, não com a razão. Não sei se tem possibilidades reais, questões de contrato e tudo mais. Eu gostaria que voltasse Imola. Eu acho que é uma pista que deveria voltar. Eu gostava muito apesar de ser uma corrida que uma pista travada, mas eu acho que deveria voltar. Eu gostava das corridas em Imola. Eu acho que deveria voltar, por exemplo, Manicure, né? Eu acho que Paul Ricard não dá para ser o GP da França em Paul Ricard. Eu gostava muito de Manicure, eu acho que é uma pista que deveria voltar também. Bom, eu acho que inicialmente essas duas, né, para mim, ao meu gosto, né, vamos passar a bola aí para os demais e depois a gente vai lembrando de mais. Fábio Campos, alguma? Eu acho que primeiro a gente tem que deixar o seguinte, né? O pessoal votou nessa opção, mas a gente tem uma situação muito mais drástica antes, né? Que é a possibilidade, inclusive, de falência de alguns circuitos não tendo a Fórmula. Tem circuito que precisa da Fórmula 1 para sobreviver. Tem circuito que precisa de público para sobreviver. E esses circuitos vão continuar tendo que ter a manutenção deles. Né? Tem que continuar tendo a limpeza de pista, limpeza das instalações, enfim, o cuidado que se tem com áreas de escape. Né? Uma pista não fica. O cara não fecha a porta, tranca o portão e abre um ano depois quando a Fórmula 1 volta. Aliás, esse é um grande problema do Brasil. É um grande problema do Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil ele precisa começar a ser operado antes de julho. Eu acho que julho eu estou até falando muito para frente. Certamente antes disso, que ele precisa ser todo digamos, repaginado para receber a Fórmula 1. E no momento que a gente vive, isso é uma coisa que pode ameaçar. Por isso que corridas de rua são canceladas com mais urgência, e aí, exceção da Austrália, né? Mas as corridas de rua são, por exemplo, o Azerbaijão cancelou porque a pista precisava começar a ser montada. Então, como não há a menor condição, se cancela. Os circuitos mistos podem esperar, fixos, né? Pistas, autódromos permanentes, esses podem esperar um pouco mais. Embora eu repito o que eu disse na semana passada, já não lembro se foi aqui que eu disse,
Áustria, França, Inglaterra, para mim são mera formalidade. Mera formalidade o cancelamento por tudo pela situação atual. Então, só para deixar isso registrado. No lado lúdico da coisa, como foi o Will, eu acho que, poxa, a pista da Turquia é uma pista que as informações até são de que não está bem conservada. Muitas pistas são jogadas fora, né? Quando não vai a Fórmula 1, a pista simplesmente deixa de ser, repito, a manutenção, e a pista quase que deixa de existir. As informações da Turquia não são boas nesse sentido, embora são disse-me disse, né? Eu não vi imagens, mas é uma pista para voltar, né? A pista da Turquia era uma pista para voltar. Agora, uma que tem condição, mas que não quer a Fórmula 1, mas que para mim faz uma falta tremenda, é a Malásia. Essa também é uma pista que está homologada, não foi mudada, está em atividade, porque a MotoGP não só corre lá, como testa lá. Essa era uma pista, para mim, falando de uma maneira realística, essa é uma pista que está pronta e que faz muita falta, na minha opinião. Matheus Pucci, quais são as pistas que você elegeria para retornar? Ou para entrar? Olha, o Fábio Campos pegou as duas pistas que eu tinha pensado, tá? Teve um roubo intelectual de ideias aqui. Mas realmente Turquia faz muita falta. Malásia é um circuito que eu gosto demais. Infelizmente não está na Fórmula 1. E para ser bem sincero, o San Marino, né, Imola, que o Will falou também, eu gosto. Mas eu não tenho nenhum circuito que eu falo assim, nossa, morro de saudades, a não ser a Malásia, né? Talvez depois, parando para pensar com muita, assim, pensando em todos os circuitos, né? Aí pode ser que ache um ou outro. Tem algumas pistas que eu gostaria de ver que eu realmente não sei se já fizeram parte da Fórmula 1, como, por exemplo, Brands Hatch já fez, né? Parte da Fórmula 1? Sim. Já fez, né? Ele revezava. Era por mais de 20 anos, era alternada com o Silverstone. Pois é, Brands Hatch é uma pista que eu gostaria de ver, né? Então, no caso aí, se encaixa no retornar à Fórmula 1. Já aqui... Brands Hatch com a Fórmula 1 de hoje, eu acho que a volta duraria 40 segundos. Mas tem a parte longa, Fábio Campos. Tem a circuito longo. Não, o circuito curto era 15 segundos. Tô falando o Brands Hatch. Eu tô falando o Brands Hatch lá com as curvas lá, onde, por exemplo, a W Series correu no mas teria que fazer uma reforma gigantesca, né? Aquela primeira curva ali da Fórmula 1. São circuitos que dificilmente... Mas, por exemplo, agora pensando aqui, já olhando, eu gostaria de ver Indianápolis de volta. Eu ia falar Indianápolis agora de novo. Eu gostaria de... na minha lista. Essa tem chance. Roger Penske quer. Eu ouvi também falar disso aí de que Indianápolis tem chance. As duas da Alemanha, no Nürburgring e Hockenheim, também são interessantes. Um que, assim, aí já não é nem tanto pela qualidade da corrida, é mais porque eu gostava de jogar no videogame mesmo. Valência, que Valência tá abandonado, vale dizer, né? Aquele de Valência que é de rua, né? Ele tá abandonado. Não é um circuito, né? Ali é a cidade, né? Ali não é um circuito. Ali é a cidade, tá... Não, mas tem fotos da parte onde era feito o circuito. Sim, dos boxes. Grama e, enfim, não tem a menor condição. Então, assim, são circuitos, por exemplo, os dois da Alemanha, no Nürburgring e Hockenheim, são circuitos até muito tradicionais e que a gente sabe que a Alemanha já vinha há um tempo naquele revés, às vezes não tem, né? Já vinha um tempo assim, então faz falta, ao meu entender, faz falta. Mas são esses circuitos que eu consigo pensar, assim, que eu gostaria de ver na Fórmula 1. E claro, para esses circuitos entrarem, tinha que tirar Paul Ricard, tirar um Abu Dhabi da vida. Essas corridas, assim, né, você vai tirando que não faz muita falta. Eu tava com Indianápolis na lista aqui, era talvez uma das primeiras que eu tinha pensado. Eu acho que talvez a Argentina merecia novamente, é um público tão apaixonado. Eu confesso que eu não tenho muitas recordações do circuito da Argentina, de lembranças de traçado e tudo mais. Mas 98, né? Foi a última corrida. Não me lembro também o último ano, mas é um povo muito apaixonado e que merecia ter novamente. Já tem a MotoGP, tem as grandes competições mundiais, correm lá. É o público apaixonado por carros de turismo, né, Raposo? Você concorda? Não sei se pôr a Fórmula 1 lá, se não vai ter a mesma paixão, se não vai causar... As pessoas vão, não tenho dúvida, mas a paixão do argentino é o turismo, né? E as motos. Sim, com certeza.
Então me vem essas duas aí, Eu talvez. tenho saudade da pista da Coreia. Eu acho que era um belo circuito. Gostava, tinha uma reta maravilhosa. Sim, sim. Eu acho que numa Fórmula 1 pós-2022, eu acho que daria ótimas corridas. Aliás, era da Coreia, era o da Coreia ou era o da Índia que tinha uma reta? Agora eu tô em dúvida qual dos dois tinha aquela reta maior. Uma reta que descia e subia. Reta que descia e subia. Tinha um declive e um aclive no meio da reta. Assim. Descia e Não sei subia. qual você tá querendo dizer. Também As não. duas tinham grandes retas. Perto de casa. Vai. Ninguém A da vai Coreia falar. é aquela que a saída do box era perigosa, ele pegava uma super reta, aí tinha um hairpin, uma curva de 90 graus, aí pegava uma outra reta, a gente teve um pega lá do Paul de Resta com uma Sauber, eu me lembro, a gente viu boas corridas na Coreia, só que era uma pista no meio do nada, e muita gente se deixa levar mais por essa imagem de circuito inacabado, mas o traçado técnico, a corrida de 2010 foi uma corrida emocionante, eu acho que era um bom circuito para voltar. Eu não vou resistir à piada. Ninguém vai falar do circuito do Rio de Janeiro em 2022? Não existe, né? Ah, não, de 2022. Acho que você estava falando de Jacarepaguá. Você estava falando do novo. Pode, já que lado, não existe também. Deixa eu falar, o coronavírus acabou com a chance dessa corrida acontecer. Estado quebrado, país destroçado financeiramente, vários. Esqueçam. Se Interlagos sobreviver, fiquemos felizes. Exato. Brasília aqui, tá, gente? Tá abandonado o circuito. Eu gostaria de ver. Nem que fosse uma Fórmula Indy aqui, mas enfim, aí é outro assunto. Alguma pista de Portugal, Fábio Campos? Eu gosto da pista do Algarve, não sei. A nova, nós vimos boas corridas lá, né, Raposo? Sim. Da A1GP, me lembro que correu lá. A World Series correu lá, eu acho, se não me engano, também. Bem lembrado. Era o World Series? Ou eu tô confundindo? É porque o carro da 1GP era um novo carro da Ferrari. Era muito parecido com o da World Series. Mas se você tá falando, eu confio na sua informação. É uma boa pista, sim. Eu, por razão... O que você olhar... Diga. Fala. Pode falar. Não, termina o raciocínio. Não, sem interromper, agora você vai falar. Eu esqueci o que eu ia falar, então agora é Perdão, foi erro meu. O que vocês achariam da pista de Le Mans na Fórmula 1? Não 24 horas, mas o circuito por si só. Faz ali aquelas, sei lá, 20 voltas, 30 voltas. Não, mas tem um circuito de Le Mans da MotoGP. O Le Mans Bugatti, né, que é chamado, né, Raposo? Bugatti não, mas sem ser o Bugatti, porque o Bugatti eu acho chato pra caramba pra carro. Eu tô falando o grandão. Aí ia ser legal. Acho que poderia fazer, mas a Fórmula 1 tem uma aversão a circuitos grandes, né? Depois que a Fórmula 1 decepou Hockenheim, eu não tenho a menor esperança da Fórmula 1 voltar para um circuito grande. Spa, eu acho que já passa mais ou menos até do limite, né? Enfim, tomara que nunca mexam naquela pista, e nunca vão mexer, eu acho. Mas o Le Mans, eu acho que tecnicamente, eu acho que dá para fazer uma corrida lá sim. Só que eles têm que ter coragem de colocar a Fórmula 1 na reta, que eles não têm, que eles vão querer enfiar chicane no meio da Mulsanne, né, que é a grande reta lá do circuito de Le Mans. Se a Fórmula 1 tiver uma mentalidade de corrida, ela consegue. Eu não acho que seja um circuito tão perigoso, tão fora dos padrões para a Fórmula 1 como outros são. Mas é a mentalidade, né? A Fórmula 1 para correr lá, ela vai ter que operar de uma maneira que hoje ela não quer. Ela não quer circuitos grandes, ela quer circuitos menores. Mais alguma, meus caros, para a gente fechar esse tópico, essa discussão aí das nossas pistas? Os nossos ouvintes poderiam muito bem durante essa semana escrever para a gente, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, pelo e-mail, quais são as pistas que vocês gostariam, né? Elegesse aí 3 pistas cada um, não mais do que 3, não menos do que 3, para a gente saber o top 3 aí de cada um. Vai ser interessante a gente saber também o que os nossos ouvintes pensam e desejam com relação a pistas a retorno. Alguém tem saudade de Fuji? Não. Eu sei que as duas corridas lá foram interessantes, né? Mas tecnicamente não acho que seja algo fundamental. Também não. Eu mantenho Suzuka. Muito bem. E só para deixar registrado, Suzuka é fantástico. A Suzuka é fora é impressionante. Embora não seja uma terra de grandes corridas, né?
se a gente for olhar tecnicamente, né? Eu acho que não. A gente tem uma ou outra que a gente vai pescando, mas não é uma... É engraçado, né? Eu acho que Suzuka é uma daquelas pistas que flutuam mais no nosso imaginário pelo desafio técnico, que é real, que é verdade, que é realmente desafiadora, mas não se tem grandes corridas com tanta frequência lá. Como se imagina, pelo menos na minha visão. Agora, uma coisa só para deixar registrado, né, Raposo? A volta de Zandvoort era um grande ponto de interrogação, né? Vai acontecer, se não for agora, vai ser no ano que vem, enfim. Fizeram a pista inclinada, criaram inclinações muito maiores do que a de Indianápolis, e a grande expectativa é se isso vai gerar uma corrida, porque o autódromo de Zandvoort é o que eu falei de Brands Hatch, é um circuito que para a Fórmula 1 não é que a culpa é da pista, a culpa é da Fórmula 1, que chegou num ponto de não caber em muitos circuitos, e isso é triste, embora, repitamos sempre, né, 2022 é um outro carro e vai ser uma outra realidade. Mas o Zandvoort deste ano, eu tenho dúvida se a Fórmula 1 conseguiria ter uma boa corrida lá, embora, repito, a inclinação foi feita para tentar mudar esse jogo, e o efeito a gente só vai descobrir quando a gente vê. Eu acho que seria um trenzinho, para ser bem sincero, Zandvoort. Hoje seria um trenzinho. Muito parecido com a Hungria, se a gente for analisar, não o traçado em si, mas o tamanho técnico da coisa. Exatamente. Nós recebemos um e-mail. Vocês estão achando que nós não tivemos e-mail? Sim, tivemos e-mail. Enquanto nós ouvimos o Nicolas lá na casa do Will Bueno, aprontando as dele. O Eduardo, Fábio Campos, Eduardo Costa nos mandou dizendo o seguinte: olá, amigos do Café, meu nome é Eduardo, sou de Aracaju e escrevo pela primeira vez para o programa. Ouço o podcast. Tivemos um e-mail estreante em períodos de quarentena, hein? Que eu não esperava. Porque haja vista que os e-mails secaram, mas seja muito bem-vindo. Ouvi o podcast desde a edição 578, né? Ouço o podcast desde a 578, de agosto de 2018, pós-vitória de Sebastian Vettel no GP da Bélgica. E adoro a qualidade dos debates. Parabéns pelo trabalho. Curiosamente, a discussão sobre o Ayrton Senna e a sua imagem até hoje, na edição passada, veio ao calhar, pois apresentei na última semana meu TCC em jornalismo justamente com este foco, analisando transmissões brasileiras da temporada de 94. Caso queiram, possam até compartilhar com vocês. Será uma honra. Por favor. Será uma honra, Eduardo. Ainda mais em tempo de quarentena, né, Raposo? Quem sabe até não vira uma pauta. Opa, os ouvintes têm que entender que cada ideia cada sementinha vira uma árvore em tempo de quarentena. Exatamente. Minha pergunta é para o Fábio Campos. Opa. E já fico ansioso pela resposta. Em algum episódio recente, ao comentar sobre o Pietro Fittipaldi, ele e os demais membros da mesa concordaram que o brasileiro mostrou pouco até agora para ser um titular na Fórmula 1. Concordo também com isso, mas daí questiono. Com a Haas tendo dois pilotos que estão na Fórmula 1 faz um bom tempo e nem de longe entregam o que se espera, não seria o caso de promover um piloto jovem como titular? Se o Pietro fez realmente pouco para conseguir a vaga, pelo menos ele poderia trazer um novo espírito, aprender e amadurecer no grid, quem sabe vindo a mostrar um desempenho que já não dá para esperar de Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Agradeço pelo espaço mais uma vez e parabéns pelo debate. Então vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco diferente dos pilotos da Haas. Eu até vi vocês falando na live. Aí foi você e o Matheus, isso eu tenho certeza, porque eu discordei, xinguei vocês. Então essa está muito clara na minha cabeça. Eu não vejo os pilotos da Haas como sendo os culpados pela situação da equipe. Eu acho que o carro da Haas de 2019 era um carro absolutamente doente. Era um carro que não tinha o menor rendimento em corrida. Era um carro que se assemelhava, não chegava na Williams, mas era um carro que é capaz de largar em quinto numa corrida e terminar em 17º. Não estou dizendo que os pilotos são excelentes, sensacionais, mas, repito, 2019 deixou uma imagem muito ruim, que era claramente o carro, tanto que eles trocaram o chassi, né? Voltaram a andar com o chassi 6 meses depois do chassi que abriu o campeonato, enfim. O especial do Netflix mostra bem essa parte. E eu acho, ouvintes e colegas da mesa, que colocar o Pietro Fittipaldi, que mostrou muito pouco, que para mim tinha que se provar num carro que
a gente não sabe como vai ser, pode ser inclusive fatal para a própria carreira dele. Agora, independente da nacionalidade, eu acho que piloto, para chegar na Fórmula 1, tem que ter um estofo que o Pietro Fittipaldi não tem. Em grande categoria, em categoria forte, ou na Fórmula 2, que é ali o último passo mesmo. Eu não o vejo como um piloto pronto. Não o vejo mesmo. E um piloto que não está pronto na Fórmula 1 evapora. Não é que ele sucumbe, ele evapora rapidamente. Então, eu acho que pode ser ruim para a carreira dele. Mas nunca vai estar pronto. Tipo assim, que carreira? Se ele não entra agora... Eu acho que o Sérgio Sete Câmara está muito mais pronto do que ele. Muito mais, porque tem Fórmula 2 forte no currículo. Entendeu? Sim, mas nós estamos falando da Haas, da posição da Haas ali e tudo mais. E eu acho que, de repente, se o Grosjean ou o Magnussen entrarem, se é que vamos ter um campeonato esse ano, mas entrarem, de repente, muito mal, batendo, e aquele circo, né, que virou, aquele circo do Netflix que virou lá o interno da Haas, que me parece até muito forçado para aparecer no Netflix, se for real e a paciência já estiver esgotada, assim, eu não vejo, eu concordo com você. Pietro não tem talvez a qualidade, não se provou, não se mostrou. Mas assim, ou é agora ou é nunca. Ele nunca vai ter essa, ele nunca vai se provar, porque ele só tá fazendo isso, piloto de teste, não tá em nenhuma categoria. A tendência mas então talvez tá errado. Você não acha que ele tá errado? Ele tem que fazer uma categoria. Acho, mas a tendência talvez é que ele até piore com o tempo, não tô nem nada. Então ele entrar ou não entrar, você até tipo vai queimar, cara, é o que resta para ele. Ou ele, se surgir isso, ele entrar, indo bem ou indo mal, é o que resta para ele. Não tem outra alternativa. Por que não fazer Fórmula 2? Não sei. Eu só tô te falando. Decidiram. A gerência da carreira dele decidiram que não é o caminho. Então, estou trabalhando com os fatos aqui, não com as posições. Não vai fazer a Fórmula 2, vai ficar ali. Então, é o que resta. Se entrar, vai bem, vai mal, não vai fazer muita diferença para o futuro dele, que poderia ser nunca entrar. Não sei se eu acho que ele entrar não funciona de nada. Ele tem que entrar preparado para virar um piloto de Fórmula 1. Poxa, não é para participar da Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1 tem que entrar para evoluir, enfim, para fazer o que vários Nós concordamos com isso. Agora não, ele não tem preparação, então ele tem que entrar do jeito que tá, porque não, a gerência de carreira dele tá errada. Tem que pôr ele para disputar campeonato. Nós concordamos nisso também. Sim, eu tô só reforçando. Para de entrar em cima do nome Fittipaldi e vai disputar. Né? O Schumacher, filho do Schumacher, tá sofrendo. Mas não pode entrar na Fórmula 1 agora, tem que se provar. E ele tem que ser a mesma coisa. Vai entrar com o nome Fittipaldi, vai manchar igual o nome Piquet. Foi manchadíssimo pelo mau caratismo do filho do Piquet. Não tanto pela categoria técnica, mas pela sacanagem que ele fez. Tem que entrar para virar piloto de Fórmula 1, tem que se preparar. Eu acho que não está preparado, mas enfim. Eu também acho que não está preparado. Ele viraria um Giovinazzi da vida, que entra, participa, mas não fede nem cheira? Eu discordo dessa opinião do Giovinazzi. Eu discordo. Eu acho que o Giovinazzi a evolução dele durante 2019 é bem visível. Não se tornou um super piloto, não. Tem que mostrar muito mais? Tem. Mas ele, para mim, era um piloto no começo e outro no final do ano. E evolução acontece. Eu não consigo ver dessa forma porque o companheiro dele é o Raikkonen. O Raikkonen, para mim, só piora. Então, assim... Mas o que eu peguei do Giovinazzi é o seguinte, vocês estão falando que corre o risco, então, do Pietro entrar numa equipe e não evoluir no sentido de crescer em equipes e, enfim, porque o Giovinazzi não deve sair para a Ferrari. Ele é um piloto Ferrari, né, mas ele não deve sair para a Ferrari. Eu acho que todos correm esse risco, né? Não só o Pietro, todos correm esse risco de entrar e não evoluir. O Pietro talvez mais acentuado, mas o que eu estava falando, quando eu estava falando da questão do Pietro, é o seguinte, não resta muito mais para ele. A Haas deveria fazer isso? Não. Os gerentes da carreira dele tá fazendo certo? Não. Mas para ele é o que resta. Então, se entrar, ele tem que abraçar e não pensar, não estou pronto, isso aqui de repente pode queimar a minha carreira, pode queimar o meu futuro. Porque o futuro dele é só isso que resta e ponto. Mas eu acho que a Haas não deve abrir lugar para ele, porque existem pilotos melhores aí no mercado, caso Grosjean e Magnussen não satisfaça. E quem cuida da carreira do Pietro deveria olhar sim para a Fórmula 2, olhar para outros lugares, né? Na Indy novamente, talvez, mas deixá-lo parado não é talvez o melhor das opções.
Dito isso, meus caros, nós temos mais um tema para falar, que é o Grande Prêmio do Bahrein de 2014. Como nós falamos na abertura, um grande prêmio que vai ser falado e abordado pela terceira vez na história desse programa. Will Bueno, eu sei que você acompanhou. Só para deixar Muito. claro, Raposo, só para deixar claro, toda corrida que a Fórmula 1 vai exibir semanalmente vai ser coberta pelo café. E essas corridas estão entrando no ar sábado e ficando cerca de 48 horas disponível no canal do YouTube. E cai justamente na segunda-feira, né? Então, ou seja, dá tempo da pessoa ouvir durante o final de semana e ela passa a ser um segmento fixo do Café com Velocidade. E já sabe qual é o próximo? Eles não divulgam. Eles colocaram uns melhores momentos de Singapura, assim. Não sei qual ano, não sei também se é um teaser, mas eles não divulgam, eles só divulgam em cima da hora. Mas Will Bueno, você que acompanhou aquela corrida novamente de perto, né? Eu quero saber o seguinte de você, Will Bueno. Como é para você, depois de 6 anos, depois de tantas coisas que a Fórmula 1 passou nesse período, de dominâncias, de repente de tentativas de uma coisa e de outra que não deram certo e tudo mais, você assistir essa corrida 6 anos depois com uma visão completamente diferente, com uma experiência completamente diferente. Qual foi o impacto que ela te causou? Ela me causou bastante impacto, por N motivos. Eu estava comentando aqui antes do programa. Eu anotei 17 coisas que me chamaram a atenção nessa corrida, mas obviamente eu não vou falar todas, porque... Eu quero saber as 17. Você quer saber as 17? Porque é muita coisa correlacionada, assim, né? Mas... Para mim, assim, uma primeira coisa que me chamou atenção, que não tem a ver com o aspecto técnico e nada mais, mas é uma coisa que me fez sentir uma certa nostalgia, de ver um piloto campeão usar o número 1 no carro, coisa que o Hamilton não faz, coisa que o Rosberg não fez porque se aposentou, e que eu acho que isso é uma coisa que deveria ser obrigatório. Assim, cara, você é o campeão, você vai usar um e ponto, né? Mas falando da corrida... Você sabe que o Hamilton usou, não sei se você acompanha as sextas-feiras da Fórmula 1, mas o Hamilton teve 2 sextas-feiras que ele usou o número 1 só no FP1. Não me recordava, mas eu acho que sei lá, é uma coisa que para mim marcava, assim, pô, o número 1 é o campeão, é o cara, né? Mas, enfim. Mas não tinha número nos carros nessa corrida, Will? Tinha, só a Mercedes tinha, não existia a obrigatoriedade dos números. Não tinha, não. Pode procurar. Tinha, Force India não tinha número, Toro Rosso tinha um número pequenininho, a Sauber não tinha número. Pode rever a corrida que você vai ver. Não, mas bom, o do Vettel tinha. Isso eu sei. Sim, a Ferrari tinha e a Mercedes também tinha. Claro. O Williams também tinha. Mas enfim, algumas coisas assim que me chamaram a atenção, principalmente porque o café toca muito nesse aspecto já há bastante tempo, né? E que é a questão das brigas entre companheiros de equipe. Nós tivemos, obviamente, a briga famosa entre o Hamilton e o Rosberg, né, que eles brigaram na volta 18 e 19, eles tiveram a primeira disputa entre os dois, do Rosberg tentando ultrapassar e não conseguindo, e depois, a partir da volta 52, eles também, aí tem lá o duelo mais marcante, vamos dizer assim, né? Mas nós tivemos, por exemplo, brigas entre o Hülkenberg e o Pérez, que eram companheiros na Force India, e brigas mesmo porque o que acontecia? Eles estavam brigando, o Massa estava nessa briga, estava o Massa e o Bottas, que também brigaram entre eles, estavam ali o Hülkenberg e o Pérez tentando passar o Massa, o Hülkenberg tentando passar o Massa, no que ele foi tentar a manobra, não conseguiu, o Pérez se aproveitou e passou o Hülkenberg. Tivemos briga também entre o Vettel e o Ricardo na Red Bull, apesar de termos uma ordem de equipe na volta, enfim, perdi aqui, volta 16, que o Vettel abre para o Ricardo passar, porém no final os dois brigam, os dois, né,
se encontram de novo na pista e aí não tem ordem e os dois brigam mesmo, disputam, né? E o Ricciardo consegue passar o Vettel de novo na pista. O Vettel tentou dar o troco, não conseguiu. Mas enfim, o que eu queria dizer que como é raro a gente ver isso hoje na Fórmula 1 assim de uma forma liberada para as equipes, para os pilotos de equipes brigar, mesmo andando muito próximo. Eles estavam ali num trenzinho ali, com perigo de repente bater um no outro, né? Como eu falei, na hora do Hülkenberg com o Pérez, estava o Bottas e o Massa todos andando muito próximos. Então, são coisas que a gente deveria, não deveria nos surpreender de rever isso e falar, nossa, olha que legal que era, né? Deveria ser comum ainda nos dias de hoje. E uma última coisa que me chamou a atenção, eu sei que tem outras coisas aí que o Fábio Campos e o Matheus vão falar, mas é o final, o pré-pódio, né? Como o Hamilton e o Rosberg ainda eram amigos naquela época, os dois se abraçando efusivamente, felizes com a disputa, mas, enfim, são esses aí os principais, alguns dos destaques que eu anotei. Mas fora os destaques, Fábio Campos, o olhar de quem está 6 anos após o tempo dessa corrida, o que muda, o que se percebe, quais os insights que vêm que de repente não vieram no dia que se assistiu a corrida há 6 anos atrás? Como nós dissemos na abertura, né, Raposo, você vai adaptando a gente vai adaptando o nosso raciocínio automobilístico com o que a Fórmula 1 nos vai educando à medida que os anos vão passando. E é impressionante, né, como a Fórmula 1 ali estava sendo inaugurada essa fase, essa era que despedaçou a Fórmula 1 competitivamente, mas é um exemplo de competição, é uma ironia, né? É uma coisa, é um contrassenso, como se fosse, porque é justamente ali o pontapé inicial de uma era que arrebentou, repito, a Fórmula 1 esportivamente, mas que providenciou para mim a maior joia que a Fórmula 1 já mostrou, que eu já vi. Eu não consigo. Eu já falei isso várias vezes aqui no café. Eu não tenho uma corrida que eu já vi de Fórmula 1 que me agrade mais do que essa. Em termos técnicos. Não em termos simbólicos, título mundial, não. Em termos técnicos. Por causa disso que o Will citou. Né? Você tem uma corrida com ultrapassagens, uma corrida com disputa, uma corrida com adrenalina de automobilismo, né? Que é o que falta em grande parte das corridas de Fórmula 1. Eu acho que o que estranha, Raposo, de ver essa corrida tantos anos depois, é você ver que não existiam os pelotões que a Fórmula 1 tem hoje, que isso para mim é o dano esportivo que eu estou falando, embora a Mercedes possa ser considerada um pelotão à frente. É impressionante a força dos motores Mercedes, porque os carros de ponta da corrida eram todos os Mercedes. Os próprios, a Williams, a Force India, a McLaren, que fica por ali também. Os motores Mercedes, a Force India deixa a Ferrari para trás várias vezes como se fosse um retardatário. E isso é impressionante, porque repito, para quem não se lembra, foi quando o motor turbo entrou em ação. Então a Mercedes tinha uma vantagem absoluta e eles põem, depois do safety car no final da corrida, eles abrem 6 voltas, eles abrem 14 segundos, porque eles não precisavam mais poupar combustível. E aí Hamilton e Rosberg estavam numa briga, numa guerra, ou seja, não tinha ninguém poupando ali, quem poupasse perdia. E então você vê essa realidade da Fórmula 1, que é outra hoje em dia. A diferença de você ter a Force India conseguindo um pódio competindo, competitivamente. Não é porque teve safety car, porque quebrou 16 carros, porque 8 pegaram fogo, não. A Force India conseguiu um pódio competindo, sem precisar de nenhuma quebra. Nenhuma. Até porque a corrida eu acho que nem tem. Não, tem. O Magnussen quebra, enfim, tem umas quebras lá sim. Mas nenhum dos carros à frente dela. Nada. Ela conseguiu totalmente no mérito. Porque tinha um pneu que tinha mudado de regulamento, aquela coisa que a gente faz. Agora, só para jogar para vocês, o que não muda, e que é triste ver essa corrida, daqui a pouquinho eu volto para entrar mais em detalhes no assunto Mercedes, mas o pensamento fora da pista que tenta matar o espetáculo.
Essa corrida é uma joia para isso. Além dela ser a joia do deserto, como ela é chamada na imprensa internacional, ela também é uma joia para você ver como as ações fora da pista tentam minar o espetáculo. Como engenheiros, diretores e burocratas em geral jogam contra a esportividade. Lembro sempre do Matheus. A esportividade. Jogam sempre contra. É preciso desobediência para se ter um espetáculo desse nível. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Matheus Pucci, então, com a palavra. O GP Bahrein, ele me marca, esse de 2014, talvez por um fator que é um pouco diferente dos demais participantes, que é porque o Bahrein é o meu circuito favorito da Fórmula 1. Ele é o meu grande prêmio favorito. Então, eu tenho, digamos assim, um carinho especial por ele. E esse de 2014, ele é o primeiro à noite do Bahrein. Sim. Ele é o primeiro à noite, é o primeiro disputado à noite, então isso já tem uma influência em como vai ser toda a corrida, a diferença, a temperatura é diferente. Corrida, sim. A temperatura é diferente, isso Totalmente, faz com que os pneus se comportem de uma forma diferente, etc. E claro, nesse de 2014 também, ainda falando especificamente desse de 2014, quando eu falo que o Bahrein é meu favorito, é no geral, não só esse 2014, é meu circuito favorito, mas nessa corrida de 2014, além disso que o Fábio Campos falou, de você ter a introdução do turbo, aqueles carros horrorosos também da temporada de 2014, também sempre me chama a atenção quando eu olho para 2014 ver a disparidade das equipes por conta de motor, porque o chassi não fazia tanta diferença. O carro da Williams, ao meu entender, naquela época, por exemplo, só estava na frente por causa de motor, tanto é que corria bem em circuito que tinha reta. Quando não tinha reta era um desastre, ou quando chovia, né? E o Bahrein, ele é chamado de duelo do deserto e joia do deserto, como o Fábio Campos falou, mas ele também tem o apelido de duelo do deserto, muito por conta dessa questão do Rosberg e do Hamilton, mas o Will citando também ali os duelos entre companheiros e o Fábio Campos falando de como o pelotão era compacto. Se a gente lembrar bem, nós tínhamos Ferrari, Red Bull, Force India, não é Race Point, né? Force India, nós tínhamos a Williams, nós tínhamos a Sauber, às vezes também beliscava alguma coisa, a McLaren falado, equipes que sempre estavam brigando entre si, era entre essas equipes. E o Bahrein, ele mostra isso também. Inclusive, eu estava falando aqui em off, né, no coisa aqui, que tem a capotagem também, que é famosa do Bahrein, que é o Maldonado e o Gutierrez Maldonado, como sempre, aparecendo nas situações mais cinematográficas da Fórmula 1. E é um grande prêmio que teve de tudo. Você vai ter safety car, só não choveu, né? Na verdade é que só não choveu no Bahrein, só não choveu. É um grande prêmio, sim, muito bom. Um grande prêmio que foi marcante, que eu lembro quando eu cheguei em casa, eu estava ansioso para assistir, aquele meio-dia que ia começar a corrida, na época, e eu fui correndo para casa para poder assistir o grande prêmio, ver toda a disputa, ver aqueles carros que eram feios, que tinha a disparidade da Mercedes, mas que ainda assim proporcionavam uma corrida interessante. É diferente. Quando tem essa disputa entre as duas Force India e a Williams, que se eu não me engano do Massa, que o Will falou, o Massa, ele tá disputando contra as duas Force India, as duas Force India quase batem no roda com roda. Elas quase batem no roda com roda porque ninguém estava poupando, ninguém estava tirando o pé porque era o companheiro de equipe, como hoje é feito, e isso já foi abordado. Né? Então, toda essa questão, ela faz de um grande prêmio fantástico, um grande prêmio que fica assim na memória e merece ser repetido. Ele mereceu ser repetido. Eu fui muito sincero aqui no em off aqui, e falo também para o nosso ouvinte, eu não consegui rever a corrida, mas eu lembro dela muito, assim, eu lembro muito dessa corrida. Essa corrida, ela realmente é marcante, e eu sendo um fã do Bahrein, isso me marca um pouco mais. Me marca um pouco mais porque foi o primeiro grande prêmio à noite, foi uma corrida sensacional, com batida, com safety car, com ultrapassagem, duelo de equipe, Rosberg e Hamilton, que ali, diga-se de passagem, é o primeiro grande prêmio onde Rosberg e Hamilton começam a rivalidade, é realmente onde eles começam a rivalidade ferrenha deles, é o primeiro grande prêmio em que eles realmente eles se duelam de uma forma mais feroz, e o Rosberg, inclusive, com um pneu melhor, ele estava com macio, Hamilton de médio, se não me falha a memória, o Rosberg botava de lado, o Hamilton dava um X, enfim, uma corrida espetacular defensiva do Hamilton também ali. E o que eu tenho a falar do Grande Prêmio do Bahrein é isso. O Grande Prêmio do Bahrein de 2014, ele é muito mais do que Hamilton-Rosberg. Ele tem um pelotão, ele tem disputa, ele tem equipes trocando posições, ele tem companheiros de equipe,
ele tem o safety car que junta todo mundo, ele tem, enfim, uma série de... Ele tem a capotada, ele tem uma série de fatores que fazem dele um grande prêmio especial. Se fosse de dia, talvez não fosse tão bonito, mas por ser à noite, eu acho que embeleza um pouco mais a situação também. E é curioso, né? A gente até estava comentando nos bastidores, o Will citou por cima aí a questão do Bianchi e o Sutil se encontrando, se chocando, e meses depois, né? Tempos depois, no circuito do Japão, os dois mais uma vez envolvidos no acidente, o acidente que leva aí o Bianchi. Então tem essa curiosidade mórbida também, Will. Pois é, foi na volta 14, eles estavam disputando posições, disputando posições, e depois até eles tiveram ali, né, um toque, né, que foi até mais culpa do Bianchi, que foi até tomou uma punição, né, e eles tocaram, né, e foi justamente isso depois no Japão, que o Sutil escapou, né, e entrou o trator, inclusive entrou o trator também ali na pista do Bahrein, mas com safety car, né, nesse caso, né, o que não foi no caso de Suzuka, e eu também tinha notado isso nos meus destaques, né, e tinha notado também, porque foi até a hora que eu comecei a ver a live no sábado, que foi mais ou menos na volta 5, e a primeira coisa que eu vi foi o Hülkenberg ultrapassando o Alonso, né, a Force India ultrapassando a Ferrari, né? Depois eu acabei assistindo ontem, né? Ontem eu assisti um pedaço e terminei de assistir hoje, né? Segunda-feira, hoje, da gravação. A gente ainda tá falando de uma corrida que foi sábado, né? Fazer o quê, né? A gente tem que falar. Outra coisa que eu coloquei aqui também é o Hamilton, né? Reclamando no rádio que ele tava sem força, sem potência no motor, né? Isso aí, 2014, 2018, 2020, 2030, o Hamilton vai estar liderando a corrida, vai estar andando rápido, mas ele vai estar no rádio reclamando que ele não é no power, né? E outra coisa, a Mercedes também no safety car fazendo o seu famoso pit stop duplo, né? Entra o Hamilton, sai o Hamilton, já entra o Rosberg, nenhum dos dois perde tempo e já mostra ali a competência da Mercedes. Fábio Campos, fecha o seu comentário, Fábio Campos. Estamos todos curiosos para escutar a sua conclusão. Eu achei que o Will fosse falar disso, na hora que ele falou do safety car. Eu achei que você fosse falar do Paddy Lowe, dando a sua enorme contribuição. Como não faz falta essa figura, né, para a Fórmula 1? Embora não tenha partido dele, de mandar os pilotos trazerem os carros para casa. É engraçado porque tem até a resposta do Rosberg, né? Sim, ok. Normalmente a transmissão da Fórmula 1 não mostra respostas, né? Mostra a ordem de alguém e nem sempre vem a réplica ou a tréplica. Nesse caso, eu só posso fazer uma confissão aqui. As últimas voltas eu me vi obrigado a assistir em velocidade 2.0. Provavelmente ele deixou para assistir a corrida faltando 20 minutos para Não, é porque eu tinha que resolver algumas coisas aqui, eu falei, nossa, tá faltando 10 voltas aqui, aí eu botei no 2.0, acabei deixando passar os rádios. Que mau exemplo pro ouvinte que a gente tenta proibir do 2.0. Que mau exemplo. Eu vou aproveitar o momento de confissão, vou fazer uma confissão também aqui para os colegas e para os amigos e para os ouvintes. Eu tenho uma dificuldade enorme de assistir corrida repetida. Mas eu tenho uma dificuldade enorme. Não que essa do Bahrein tenha sido isso que aconteceu, porque não foi. Mas, por exemplo, sábado que vem vão colocar outra corrida. Mas eu vou assistir essa corrida numa cara assim de, meu Deus do céu, eu já vi isso. Eu não gosto de assistir coisa repetida nem a pau. Eu já não gosto de assistir VT de corrida, que eu não vi. Se por algum motivo eu perdi a corrida, eu não gosto nem de assistir VT. Quanto mais corrida que eu já vi. Isso que eu chamo de compromisso com a verdade, hein, Fábio Campos? Deixa eu concluir o meu comentário, então. O que a gente veio saber depois, né, dessa corrida, e que o Rosberg contou numa transmissão para da Sky, onde ele volta e meia aparece como comentarista, de como eu já contei isso aqui no café, talvez o Raposo se lembre. Eu me lembro,
porque você contou num episódio que eu acho que foi o meu primeiro ou segunda vez que eu participei do Café com Velocidade. Você contou isso, por isso que eu não comentei. Eu queria deixar você falar. Não, mas você podia ter comentado. O Dieter Hecken, se eu não me engano é o nome dele, que é aquele careca de bigode, né? Uma cara bem, bem marcante da Mercedes. Era, né? Hoje já não é mais o chairman, né? da empresa. E ele ligou, enfim, entrava em contato obsessivamente com a Mercedes, mandando acabar com aquilo. Então você vê a reação, o que a Mercedes se tornou, porque isso que a gente viu no Bahrein não acontece mais na Mercedes. Não acontece mais. A gente pode até ver o Bottas e o Hamilton, como fizeram em Silverstone no ano passado, ter ali uma sequência de curvas com uma boa briga. Mas eles têm um ponto em que eles têm que parar. A Mercedes não divulga, a gente não sabe. Eles adoram falar as tais regras de engajamento. Mas a verdade é que isso não ocorre mais na Mercedes. E a pressão exercida do lado de fora, é isso que eu quis dizer. Você tem ali o maior espetáculo da Fórmula 1 nos últimos anos, tendo que acontecer por uma desobediência dos pilotos. Como várias vezes a gente testemunha. Várias vezes. Muito da briga Leclerc e Vettel em 2019 foi contra indicações da Ferrari. Foi mesmo com a Ferrari, inclusive Rússia, principalmente Rússia, né? Daquela coisa absolutamente ridícula, deplorável, lamentável, da largada orquestrada, que só virou o que virou porque houve o quê? Desobediência. Então são contra essas forças que o automobilismo luta e são contra essas forças que a imprensa tem a obrigação de lutar. Eu percebo na imprensa e eu acho interessante porque no que a Fórmula 1 reprisa as corridas, vários dos veículos internacionais também reprisam a sua cobertura. Colocam lá textos da época, textos do qualifying, análises pós-corrida, o que é ótimo. E todo mundo aplaude essa corrida, mas a tratam como se fosse uma exceção que a gente tem que tolerar como uma exceção. Não, esse é o tipo de corrida que a imprensa tem que defender, que a imprensa tem que questionar quando não acontece, mesmo sabendo que ela não vai acontecer todo final de semana. Mas ela é o padrão. Essa corrida deveria ser o padrão de qualidade de quem cobre automobilismo, e não a exceção. Mesmo ela sendo exceção, a gente não pode aceitar que ela venha a cada 5 anos, ou como tivemos até sorte em 2019, dela vir em 3 finais de semana seguidos, depois acabou. Não foram a Fórmula 1 é 5? mais do que isso. Grandes corridas eu considero 3. Corridas de nível técnico desse nível do Bahrein, eu considero 3. As outras com outro nível de emoção. Não sei qual você está se referindo. Sim, a Hockenheim, chuva. Enfim, eu estou dizendo no aspecto mais semelhante tecnicamente ao do Bahrein. É Brasil, Inglaterra e Áustria. Mas enfim, isso aí é questão também de cada um. Só para deixar isso registrado, Raposo. O triste de ver, voltando à sua pergunta lá no começo do tema, o triste de ver essa corrida 6 anos depois é ver como o automobilismo ainda é perseguido, totalmente limado, e como a questão das ordens se tornou mais natural ainda. Do que 2014 já era, por muitos que acompanham. Hoje ela é mais aceita ainda, é mais difundida ainda, e não pode. Porque a Fórmula 1 trabalhou a semana, o finalzinho da semana, quando ela divulgou que seria essa corrida, e a explosão, como o Will muito bem disse, a explosão dessa corrida é rivalidade interna. Como que isso é o principal motor que impulsiona o automobilismo? Isso não pode acabar nunca. Rivalidades internas são absolutamente imprescindíveis para o automobilismo ser o que ele é. E é isso que a gente tem que defender. Fim de semana sim, outro também. Muito bem. Esse é o nosso comentário sobre o Grande Prêmio do Bahrein. Lembrando vocês, então, o compromisso desse programa, que pessoas que assistem aí sem gostar, que assistem a si mesmo, que pessoas que esquecem de assistir, que passem a assistir, aí que nós estejamos aqui, todos nós, os membros da mesa e você, ouvinte, preparados para a corrida surpresa, né, do final de semana, já que a Fórmula 1 faz um mistério, e até gosto desse mistério. Acho legal esse mistério. Fica todo mundo aqui uma expectativa. Qual será a corrida que vai ser transmitida? Então, legal que seja dessa forma. Esperamos que você assista sábado, domingo aí. Aproveita realmente esse tanto de domingo que nós estamos vivendo, essa sequência de quarentena, que você coloque no teu radar assistir também essa corrida. Provavelmente, né? A gente deve fazer mais uma enquete, Fábio Campos, para essa semana. Sempre.
enquetes, então, no Instagram e no Twitter. Lives também devem aparecer. Será que Fábio Campos estreia nas lives essa semana? É outro mistério. Tão importante como o mistério da Fórmula 1 de qual é a corrida. Não tem importância nenhuma isso. Estreia essa semana nas lives. Lembrando que as lives vão para o YouTube, né? youtube.com/Café com Velocidade. A primeira nós até colocamos no feed em MP3 para relembrar o pessoal. Olha, tá acontecendo isso aqui, hein? Se eu fosse você, ficava de olho. Mas a tendência é não irem para o feed, para o MP3, era ir para o YouTube apenas. Fábio Campos pediu a palavra, é isso? Não. Só falei que falta 1 minuto para estourar. Um pouquinho Então, de Valese. Então, se o Fábio Valese me alertou aqui, me puxou minha orelha, a gente encerra por aqui agradecendo a todos vocês. Espero que tenham gostado do bloco de esportes. Espero que tenham gostado do bloco falando agora também da corrida e também falando das pistas e tudo mais das enquetes. Semana que vem a gente volta com mais um grande programa para vocês. Um abraço a todos vocês e até lá. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.